tudo bem? Mais um vídeo aqui da série Química na Uva, uma série que traz resolução de questões das últimas edições desse vestibular tradicional tão concorrido aqui na região norte do Ceará. Hoje, como tema, a gente trabalha equilíbrio químico. Então, falar de equilíbrio químico é necessário pontuar aqui alguns tópicos. Quais os tópicos que eu acho mais interessante que a gente domine? O primeiro é o conceito básico de equilíbrio químico. A gente sabe que o equilíbrio químico ele só ocorre em reações reversíveis e é no exato momento em que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Tem outras coisas que a gente vai estar discutindo nas questões. Além dos cálculos das constantes, apesar de serem várias constantes, tidas como concentração, pressão, iônica, ácida, básica, da água, de hidrólise e de produto de solubilidade, quem entende um cálculo de constante acaba entendendo dos outros. Deslocamento de equilíbrio, os princípios aí, as leis de Leclanché, né? O que realmente ocasiona o deslocamento do equilíbrio, seja no sentido da reação direta, seja no sentido da reação inversa. pH e pOH, solução tampão, hidrólise e KPS, que é o produto de solubilidade. Então, eu procurei nas edições dos últimos 10 anos, alguma questão que relacionasse algum desses tópicos. Solução tampão eu não encontrei, não tinha nenhuma questão. Em compensação, as outras, pH e pOH, deslocamento de equilíbrio, constantes, tinha muitas questões na uva, principalmente na parte específica. Mas falando de conceito, a gente já pode ir para a primeira questão. Essa é de 2017.1, prova geral. Acerca dos equilíbrios, considere as seguintes afirmativas, assinalando V para verdadeiras e F para falsas. Ao atingir o equilíbrio, a concentração de cada substância no sistema permanece constante. Verdadeira. O que acontece? Não que não tenha mais reação, tem reação. Agora, por que a concentração não altera? Porque da mesma forma como os reagentes estão produzindo, formando o produto acaba se decompondo, formando reagentes. E acontece de uma forma tão instantânea que a gente não percebe realmente o aumento de concentração de um e de outro. Então, a gente pode afirmar que a concentração de cada substância ela realmente permanece constante. A 1 sendo verdadeira, a gente já pode estar descartando aqui letra A e letra B. 2. O estado físico da substância deve ser levado em consideração na expressão da constante de equilíbrio. Quando se fala em constante de equilíbrio, a gente sabe que quando a gente vai calcular a constante de equilíbrio, Kc, o equilíbrio normal, em termos de concentração, substâncias sólidas e líquidos puros acabam não sendo contados na fórmula, não devem ser acrescentados, porque ele não vai ter interferência em relação ao deslocamento do equilíbrio, ok? Tanto no sentido inverso como direto. E já no Kp, na constante em relação à pressão, a gente sabe que a gente só pode contar com substâncias gasosas, então a gente pode sim afirmar que o estado físico em que essa substância se encontra, ela deve sim ser levada em consideração. A 2 estando correto, tanto que aqui já estava correto, A terceira também a gente vê que também está correto, a gente vai ler. No estado de equilíbrio, as concentrações dos participantes da reação não se alteram. Exatamente o que fala aqui a primeira opção. E aí agora, para chegar no gabarito mesmo, é saber se o item 4 ele está realmente correto ou não. O equilíbrio químico só pode ser atingido em um sistema fechado. Correto, pessoal. Quando se fala em reação reversível e irreversível, a gente realmente tem que considerar um sistema fechado. Principalmente porque a gente está em alguns mecanismos trabalhando com substâncias gasosas. E aí o que acontece? Essas substâncias gasosas elas têm que se encontrar em um sistema fechado. Imagina aí, por exemplo, um refrigerante. O refrigerante é um sistema em equilíbrio químico. A gente tem ele fechado, o gás em contato com o líquido. Ali, naquele equilíbrio químico, tem gases que estão se transformando em líquido e tem líquido que estão se transformando em gás. Só que isso tem que realmente ser considerado um sistema fechado, porque se fosse aberto, não teria uma reversibilidade no sistema, ok?
Então, o gabarito aqui da nossa questão, letra D. Essa questão 2018.2 da prova específica, que traz o conceito de constantes de equilíbrio, foi uma das mais difíceis que eu vi relacionadas a esse tema, porque quando se fala em constante de equilíbrio, o que a gente deve levar em consideração é que a tua constante vai ser relacionada ao produto sobre o reagente. Geralmente tu tem na questão as concentrações que tu só vai substituir, ou tu tem um mecanismo que tem como descobrir qual é as proporções até por meio estequiométrico. Mas essa que me chamou a atenção é que ele une aqui tipo um conceito aplicado na lei de Hess, questão de inversão de equação, e aqui fornecendo as constantes. No caso, KB, que é a constante iônica relacionada a bases, né? Há umas bases envolvidas. Mas vamos lá, o que é que tem aqui? Dados os seguintes sistemas em equilíbrio, a gente tem dois equilíbrios aqui, cada um com o seu valor de constante, ele pede para a gente calcular o valor da constante dessa equação com base nessas. E se a gente analisar, a gente vê que a substância CH3NH2 se encontra aqui antes da seta, assim como tem aqui nessa equação. E se analisar outra, a gente vê que a substância NH3 ela está no lado do reagente, enquanto aqui está no lado do produto. Então a gente já sabe que aqui vai ser necessário a gente fazer uma inversão da equação. Agora sim, como eu citei nesse instante, quando a gente está trabalhando lei de Hess, a gente vai inverter o valor da entalpia. Está trabalhando com a quantidade quantificável, né? com um valor quantificável de calor. Mas aqui a gente não vai poder fazer isso, inverter para negativo, o valor de uma constante. O que a gente vai fazer é o seguinte, se eu inverter a equação, então a minha constante agora vai ser o inverso, que é 1 dividido por essa constante que é 1,8 vezes 10 a menos 5. O inverso. Se a gente somar essa equação, a gente sabe que substâncias que estão no mesmo lado somam, substâncias que estão no lados opostos, elas são canceladas. Aqui, a única possibilidade que há é exatamente essa inversão, mas a gente pode estar aqui, né, a nível de informação para conferir realmente se bate com essa equação. A gente percebe aqui que a água ela é uma substância que está presente nesse lado e nesse, então deve ser cortada. O OH, hidroxila, também está nesse lado e no outro, então deve ser cortada. Devem ser cortadas. E aí eu acho que não tem mais nenhuma substância a ser cortada e nem ser somada, que são exatamente as substâncias que sobram. Ó. 1, 2, está aqui as duas substâncias, e essa também está aqui a substância. Então vamos lá. Qual vai ser o valor dessa constante? A constante dessa terceira equação, ela vai ser o produto de uma pela outra. Ou seja, a multiplicação de uma pela outra. Estou tentando aqui ajeitar o espaço para a gente começar. Então, ó, como é que seria? A gente diria que a constante dessa reação 3 vai ser exatamente a constante 1 vezes a minha constante 2. Certo? Ó, constante 1, 2 e essa aqui sendo a minha constante 3, que é o que eu quero descobrir. Substituindo o que a gente já tem, a minha constante 3 ela vai ser igual ao K1, que a gente sabe que é 1 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. E eu vou multiplicar pela minha constante 2, que é 4,5 vezes 10 a menos 4. Resolvendo isso aqui, é como se fosse exatamente esse valor da constante vezes 1, vai dar exatamente ele. É como se a gente dividindo 4,5 por 1,8, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 4 com mais 5 vezes 10 a 1
que é exatamente 25. O gabarito da nossa questão, letra C. Como eu falei, é uma questão que exige um pouquinho mais de informação do que o simples cálculo de constante. Terceira questão desse vídeo, essa trazendo o conceito de deslocamento. Deslocamento de equilíbrio é o seguinte: o equilíbrio químico ele é dinâmico, e quando eu falo que ele é dinâmico, ele pode ser alterado de acordo com alguma perturbação no sistema, e dentre as perturbações que a gente pode citar estão concentração, temperatura e pressão. Catalisador é um que não influencia, mas é sempre citado porque cai como pegadinha em algumas alternativas. Qualquer questão que fale sobre catalisador, o catalisador não vai influenciar deslocamento de equilíbrio. Isso por quê? Porque o catalisador vai ser uma substância que vai acelerar a velocidade. Só que ele acelera a velocidade tanto da reação direta como da reação inversa. Ok? Na realidade são concentração, temperatura e pressão. De uma maneira bem rápida, antes da gente fazer a leitura da questão, concentração é assim: se eu acrescentar uma substância no lado do reagente, o deslocamento vai no sentido do produto. Se eu retirar do reagente, o deslocamento vai no sentido do reagente, para compensar. Se eu aumentar a temperatura, o meu deslocamento vai favorecer a reação endotérmica, que é aquela que absorve o calor. Agora, se eu diminuir a temperatura, retirar calor, eu estou favorecendo a reação exotérmica. Em pressão, não são todos os sistemas que têm uma influência da pressão. Para ter influência realmente da pressão, os meus valores, o que são definidos pelos coeficientes estequiométricos da equação, os dois lados têm que ter valores diferentes. Se eu tiver 2 e 2, a pressão tu pode aumentar e diminuir, que não vai fazer nenhum efeito. Agora, se tu tiver, como no caso dessa equação que vocês estão vendo, 1 mais 3, 4, no outro lado 2, aí vai ter sim influência da pressão. Como é que é isso? A pressão, se tu aumenta a pressão, o volume tende a diminuir. Se eu diminuo a pressão, o volume vai aumentar. Então, diante dessas informações, a gente pode já partir para outra questão, que é a questão de 2019.1 da prova específica, que fala: o processo de Haber combina N2, que está errado, N2 e H2 em um tanque a uma pressão total de várias centenas de atmosfera na pressão de um catalisador e a temperatura de várias centenas de graus Celsius. Os dois gases reagem para formar amônia sobre essas condições, entrando em equilíbrio de acordo com esse sistema. Vou destacar o sistema aqui. Ok. E aí, sobre esse sistema, o que é que a gente pode estar definindo? Tem aqui 4 afirmações e a gente vai ver quais dessas 4 afirmações estão corretas, né? Primeiro, a adição de hidrogênio fará com que o sistema se desloque de forma a reduzir a concentração aumentada de hidrogênio. O que eu falei nesse instante? Se tu aumentar em um lado, a tendência é ir para o outro. Ou seja, tu aumentou, vai realmente diminuir para tentar compensar. A gente pode dizer que a afirmação 1 ela está correta, e a 1 estando correta, a gente já descarta a letra C. A 2 afirma que a remoção de NH3 permitirá um deslocamento no sentido da produção da NH3. Se eu retiro de um lado, o deslocamento vem exatamente nesse sentido. Também outra afirmação correta. A 2 estando correta, tanto que ela se repetia, a gente pode continuar a questão. 3. O aumento da pressão levará à formação de mais NH3. Aí é que a gente vai concretizar o que eu falei sobre o aumento da pressão. Quando a gente olha o coeficiente aqui, se não tem nada é porque a gente sabe que tem um nó, né? Seria um volume. E aqui 3, 4 volumes no lado do reagente e 2 volumes no lado do produto. Se eu aumentar a pressão, o volume diminuindo, o que acontece? Vai de 4 para 2, ou seja, vai no sentido da esquerda para a direita, exatamente no sentido da formação da amônia. Vocês têm que associar a ideia do coeficiente estequiométrico, 4 e aqui 2. Se eu aumento a pressão, diminui o volume, diminui de 4 para 2. Se eu diminuísse pressão, o volume iria aumentar, então aumentaria de 2 para 4, então seria no sentido contrário. Mas como aqui ele está afirmando um aumento da pressão e dizendo que levará à formação de mais NH3, o item está correto
E aí a gente já pode estar descartando a letra A. A dúvida aqui é se o 4 realmente vai estar correto. Se aumentarmos a temperatura, o equilíbrio se deslocará no sentido da produção de mais NH3. Para isso a gente vai ter que saber se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Aí, para isso, tem a informação do ΔH. Se eu tenho uma equação e o ΔH dessa equação está negativo, essa minha reação é exotérmica. Se a minha reação direta é exotérmica, quer dizer que a minha reação inversa vai ser endotérmica. Se eu estou aumentando a temperatura, esse meu deslocamento estaria indo para o sentido da reação endotérmica, já que eu estou aumentando a temperatura. Se a minha reação direta é exo, é a minha inversa que vai ser endo. Então, no lugar de estar produzindo mais NH3, na realidade estaria decompondo esse NH3, formando mais o que? Nitrogênio e hidrogênio. Estando errado o item 4, a gente pode afirmar que o nosso gabarito é a letra B. Próxima questão é sobre pH e pOH, uma questão de 2019.1. Mas antes da leitura a gente pode afirmar o seguinte: de acordo com a constante da água, a gente sabe que a soma da concentração de H+ e OH- vai dar sempre 1 vezes 10 a menos 14. O que por meio de cálculos de logaritmo a gente pode afirmar que a soma dos pHs, no caso da soma do pH com a soma do pOH, sempre vai dar também 14, ok? Então, só um exemplo, se eu tenho que o pH de uma substância é 6, quer dizer que o pOH vai ser 8. Se o pOH é 1, quer dizer que o pH é 13. Isso é muito cobrado em algumas questões. Nessa aqui, da prova específica de 2019.1, ele, além do conceito de pH, ele traz aqui um conceito de solução, dificultando um pouco mais aqui a questão. Em um certo experimento do Laboratório de Química Geral da UVA, um aluno preparou 500 ml de uma solução de NaOH, mas se esqueceu de anotar a massa de NaOH adicionada. Seu professor sugeriu que o aluno determinasse o pH da solução. Por meio do pH e por meio desse volume tem como descobrir qual foi a massa realmente colocada nessa solução. O pH obtido no pHmetro foi de 13. Pergunta: quantos gramas de NaOH foram adicionados? Então, gente, para cá a gente tem que fazer o quê? Primeiramente, se o pH dessa solução deu 13, entende-se que o pOH, como a soma tem que ser 14, seria 1. Se o pOH, eu estou falando de uma base, se o pOH dessa substância é 1, quer dizer que a concentração de OH- vai ser 0,1. Isso mol por litro. Digamos, se fosse pOH2, seria 0,2, não, seria 0,01. Se fosse pOH3, 0,001, ok? Então a gente tem aqui que a concentração é essa. A questão quer saber qual foi a massa. Aí para isso eu já vou ter que analisar, vou ter que trabalhar com a fórmula da molaridade, que seria molaridade igual a massa sobre a massa molar vezes o volume da solução em nitro. Colocando aqui em evidência o que eu quero descobrir, que é a minha massa, é só eu multiplicar a minha molaridade vezes a massa molar vezes o volume da solução em nitro. É porque aqui ficaria mais claro, deixa eu fazer aqui. Aí com isso aqui fica claro que a minha massa vai ser determinada exatamente pela multiplicação da molaridade vezes a massa molar vezes o volume da solução em nitro. Então a minha
massa, aqui tem que ser minúsculo. A minha massa, ela vai ser igual à minha molaridade, que foi o que eu descobri, 0,1. A minha massa molar, de acordo com os valores de NaO e H, 23, 16 e 1, que a questão que a prova fornece, é 40. E, por último, o volume da solução, que ele diz que é de 500 ml, só que tem que ser em litro, 0,5. Ó, a metade de 40 é 20. 20 vezes 0,1, 2. Então eu tenho que a minha massa seria de 2 gramas. Ok? Sendo 2 gramas, o gabarito da questão é letra C. Como eu não achei nenhuma questão que falasse de solução tampão nas questões, né, como eu falei, dos últimos 10 anos de vestibular da UVA, eu peguei aqui uma questão que traz um pouco do conceito disso, né? O que é solução tampão? Solução tampão, existe a solução tampão ácida e existe a solução tampão básica. A solução tampão, ela é caracterizada pela presença de um ácido ou uma base fraca e um sal com seu ânion ou cátion semelhante. Deixa eu tentar melhorar essa definição. Se eu tenho, por exemplo, uma solução de ácido acético, que é um ácido fraco, eu vou precisar de um sal que tenha o mesmo ânion, no caso o ânion acetato. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma solução tampão básica, NH4OH, que é uma base fraca, eu já vou ter que estar com um sal que apresente em comum o cátion amônio, ok? Mas vamos aqui, ó. Indique qual alternativa apresenta uma substância que pode ser adicionada a uma solução aquosa de hidróxido de amônio, formando a solução tampão de pH alcalino. Se eu tenho hidróxido de amônio, e aqui está dizendo que a solução tampão alcalina, eu vou ter que encontrar dentro dessas substâncias aqui aquela que vai ter o mesmo cátion, ok? Resultante da base fraca. Então, se eu tenho hidróxido de amônio, primeiro que eu não vou usar hidróxido, né? Eu vou usar um sal, não é que nem ácido nem base, eu vou ter que usar um sal, só que tem que ser um sal do mesmo cátion. Então, no lugar de ser cloreto de sódio, a gente acaba utilizando o cloreto de amônio. Para falar de hidrólise, eu escolhi a questão de 2017.1 da prova específica, que traz o seguinte: no laboratório, um estudante do curso de Química da UVA preparou soluções aquosas dos seguintes compostos: cloreto de amônio, sulfato de potássio, acetato de sódio, cloreto de sódio e carbonato de potássio. Pergunta: o pH resultante das soluções será respectivamente. Para a gente saber qual é o pH dessas substâncias, a gente vai ter que saber qual foi o ácido e qual foi a base que formou essas substâncias. Eu vou usar aqui esse mesmo slide. O NH4 ele resulta dessa base, do hidróxido de amônio, e o Cl vem do ácido clorídrico. Aqui eu vou ter o KOH e o SO4 vem do ácido sulfúrico. Isso é fácil a gente estar determinando quando a gente tem um conceito sobre tabelas de cátions e de ânions. Esse acetato ele vem de um ácido orgânico, que é o ácido acético, e o sódio vem da base, que é o H. Que determina essa quantidade é exatamente a carga positiva que ele apresenta. A gente sabe que tanto o amônio, o potássio e o sódio eles acabam tendo um número de oxidação fixo, que é mais 1, então a gente tem só um grupo OH. NaCN, essa aqui é tradicional, muita gente cita. A gente tem o KOH e o HCl, e nesse caso o KOH e o ácido carbônico. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente estuda funções inorgânicas, a gente sabe que tem alguns conceitos que definem se esse ácido ou se essa base são fortes ou fracos. No caso do ácido seria moderado também. Nas bases, são consideradas bases fortes as bases dos grupos 1 e 2, com exceção do berílio e do magnésio. Então, o que é que a gente vê aqui? Que essa base é uma base forte, essa aqui também é uma base forte, essa aqui é uma base forte
está se repetindo aqui. Esqueci alguma? E essa aqui também, que já foi mencionada anteriormente. Então a gente tem aqui, ó. Desculpa. NH4H não é considerada uma base forte, viu? NH4, apesar de ser solúvel, ela não é forte. E o ácido, esse ácido hidrácido, ele é forte, né? Existem 3 hidrácidos, são ácidos que não têm oxigênio na estrutura, que são fortes, é o clorídrico, bromídrico e iodídrico. Esse aqui, por ser orgânico, ele é fraco. Está aqui o ácido clorídrico mais uma vez sendo forte. E esses aqui, ó, 4 menos 2, né? Ó, 4 menos 2. Se para os hidrácidos a gente vai ter que memorizar que o HCl, o HBr e o HI são fortes, para os oxiácidos, tendo em conta que a gente faz que é diminuindo o número de oxigênios menos o número de hidrogênio. 4 menos 2, 2. Se ele for maior do que 1, ele é considerado um ácido forte. Nesse caso aqui ele é moderado, a gente vai dizer que ele é considerado um ácido fraco. Ok? Entre fraco e moderado. Feito isso, tem como eu definir qual é o pH das minhas substâncias. Como? Olha, se esse sal, cloreto de amônio, ele foi formado pela neutralização de uma base fraca e um ácido forte, a gente pode dizer que esse sal formado vai ser um sal ácido. Ok? Se ele é um sal ácido, a gente diz que o pH é menor do que 7. Então a gente derruba aqui a letra A. No caso do hidróxido de potássio, que é forte, e o ácido sulfúrico, que também é forte, a gente pode dizer que o pH vai ser neutro, igual a 7. Então, só com isso, a gente já chega no gabarito da questão letra C. Mas vamos aqui só conferir o restante. O terceiro, a gente tem um ácido fraco e uma base forte, que faz com que o pH realmente seja maior do que 7. Base forte e ácido forte, pH igual a 7, neutro. E base forte e ácido fraco, pH maior do que 7. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Essa aqui é uma das questões mais fáceis que tem de se trabalhar a hidrólise, né? A hidrólise ela tem cálculos de Ka, Kb, que acabam dificultando um pouco o entendimento de alguma questão. Mas aqui a ideia era estar mostrando para vocês do que é que resulta realmente o caráter ácido ou básico de uma substância. A última questão desse vídeo, uma questão de 2015.2, prova específica, sobre produto de solubilidade. A gente sempre deixa o melhor para o final, né? A dureza da água é uma propriedade relacionada com a concentração de determinados íons de minerais dissolvidos nessa substância. A dureza da água é predominantemente causada pela presença de sais de cálcio e magnésio, de modo que os principais íons levados em consideração na medicação são os de cálcio e de magnésio, 2+, tanto para um como para outro. Em condições de supersaturação, esses cátions reagem com ânions na água formando precipitados. Sua importância está na redução de formação de espuma e incrustação nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores. Em concentrações elevadas, pode ter efeito laxativo. Então, relacione os elementos de uma coluna, que apresentam as constantes do produto de solubilidade, de cada um, com as afirmativas da direita. Aqui é porque realmente essa coluna estava na frente, mas para ficar mais visível aqui, eu acabei colocando uma abaixo da outra. E para tornar mais visível ainda, eu vou tirar essa parte aqui que a gente não vai precisar para responder as questões. Vamos aqui para substâncias e a gente vai associar essas informações aqui relacionadas ao KPS com essas aqui. Primeira afirmação logo vocês estão vendo que os 4 sais aqui são carbonatos de cálcio, magnésio, ferro e estronço. Pela proporção a gente sabe que todos eles apresentam carga 2+. O cálcio, magnésio e estronço é fixo, 2+, mas o ferro aqui existe o ferro 3. Não é esse caso, aqui também vai ser 2+. Perguntando, é o carbonato menos solúvel do listados? Qual é a relação de solubilidade com a minha constante aqui, KPS? Quanto menor for o meu valor de KPS,
menos solúvel será o meu sal. Então, se eu tenho aqui, ó, qual é o valor mais baixo que eu tenho aqui? 10 a menos 11. Então, eu sei que essa substância aqui acaba sendo a menos solúvel. Já tem um valor para o meu primeiro parêntese, 3. Isso aqui, ó, já faz com que eu derrube essa alternativa. O segundo parêntese, ele traz uma informação sobre, ó, uma solução saturada possui concentração de 10 a menos 5 mol de cátion e 10 a menos 5 mol do ânion. Se a solução é saturada, entende-se que a quantidade de íons vai ser exatamente igual à minha constante de produto de solubilidade. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Ó, eu vou dar um Enter aqui. A gente poderia fazer assim. O meu KPS vai ser exatamente igual à concentração do meu cátion, que é o positivo, vezes a concentração do meu ânion, que é o negativo. Se eu estou afirmando que a concentração tanto do cátion como do ânion é de 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 5 vezes 1 vezes 10 a menos 5. Só ajeitando aqui os expoentes, eu tenho que o meu KPS nessa situação vai ser então igual a gente vai somar os expoentes. No caso, menos 5, eu vou ter menos 10. Então, qual dos sais vai apresentar o KPS igual a 1 vezes 10 a menos 10? Olha aqui, o carbonato de estrôncio. Então, a gente já tem um valor para esse outro aqui, que é o valor 4. 3, 4, já tem o gabarito da questão. O gabarito da questão já seria a letra A. Mas a gente vai ver por que os outros itens estão errados. Se a concentração de cátion é da ordem de 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, para ocorrer a precipitação, a concentração do carbonato deve ser pelo menos de 2,5 vezes 10 a menos 7. Ele está falando aqui do item 1, que é o carbonato de cálcio. Não dá para saber por essas informações, eu teria que testar. Eu estou sabendo que é o 1 porque eu estou ganhando tempo aqui. Ó. Aqui não é 1, então eu vou mostrar para vocês como é que é esse cálculo. Eu vou tirar também isso aqui, para fazer o cálculo aqui ficar mais visível. O KPS, no caso do carbonato de cálcio, ele seria o que? Seria a concentração do Ca2+, vezes a concentração do carbonato, que é o CO3, 2-. Ajeitando aqui. Ok. Substituindo o que eu já tenho de informação, eu tenho o seguinte: qual é o KPS do carbonato de cálcio? 10 a menos 9. Então eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 9. Apesar de não ser preciso colocar 1, eu acho melhor. Mais fácil de evitar confusão com esses valores. E aqui ele fala que se a concentração do cátion é da ordem de 4 vezes 10 a menos 3, então eu já tenho aqui o valor do cálcio, que seria exatamente esse valorzinho aqui, ó, que eu vou copiar para ganhar tempo, vezes o carbonato, que é o que eu vou realmente afirmar ou conferir se esse item realmente se refere a ele. Para a gente determinar a concentração dessa substância, do carbonato, é só fazer o que? Dizer que o meu carbonato vai ser igual exatamente a 1 vezes 10 a menos 9 dividido, colocar na mesma linha, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, eu estou só organizando essa conta. Eu estou colocando o carbonato para cá, 1 vezes 10 a menos 9 para o outro membro. Como isso aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí, resolvendo aqui esse item, a gente tem que 1 dividido por 4 é 0,25,
vezes 10A, ó, se eu tenho menos 9 com menos 3, eu vou somar mais 3, vai ser menos 6, que vai dar a mesma coisa que 2,5, eu estou aumentando, então eu vou compensar diminuindo o expoente do outro, que é menos 7. E ó, gente, ó, esse valor, exatamente aqui, ó. Então, se a concentração do cátion é da ordem de 4 vezes 10 a menos 3, para ocorrer a precipitação, a concentração do carbonato deve ser pelo menos igual a isso. Isso porque, quando se fala em precipitação em constante, o que é que a gente deve levar em consideração? Se a quantidade de íons for igual ao KPS, a minha solução é saturada. Se a minha concentração de íons for maior do que o KPS, a minha solução vai ser saturada com precipitado, um pouco de fundo. Agora, se a minha quantidade de íons é menor do que o KPS, a minha solução não atingiu a saturação ainda, sendo que insaturada. Então, só afirmando aqui, ó, comprovando realmente que é relacionado ao item 1, e relacionado ao item 2, eu vou usar esse mesmo cálculo aqui, vou só substituir os valores necessários. O que é que a gente tem? Ó? Eu vou falar agora do carbonato de magnésio. Então eu vou trocar aqui como magnésio e aí eu vou substituir os valores. Ó. Qual é a constante do carbonato de magnésio? 10 a menos 5. Então aqui é o 5. Qual é a concentração que ele fornece? Ó, se a concentração do cátion é da ordem de 3 vezes 10 a menos 3, então aqui é um 3, aqui menos 3, e aqui é a concentração do carbonato que eu vou querer descobrir também. Aqui eu tenho o 3 vezes... Não, deixa eu ver aqui. Não, é o 1 vezes 10 a menos 5. E aqui no lugar de ser 4 vezes 10 a menos 3, ó, é 3,4 vezes 10 a menos 3. 3,4 vezes 10 a menos 3. Dividindo 1 por 3,4, estou errando aqui, estou errando. Aqui não é 3,4, aqui é o valor do cátion. O valor do cátion é 3, ó. Então é 1 dividido por 3. Só testando vocês aí. Então, ó, 1 por 3 vai dar quanto? Ó? Vai dar 0,33333, né? E o expoente aqui, menos 5 e menos 3, é como se fosse menos 2. Então, vezes 10 a menos 2. Que dá a mesma coisa que 3,3 vezes 10 a, que era menos 2, só aumentei, então fica menos 3. Ok? Que é exatamente isso. Ó. Aqui, como tem uns quebradinhos, é como se fosse, ó, pelo menos 3,4, a gente pode considerar como sendo valores iguais, ok? Fazendo com que esse item realmente esteja correto. Então, com essa questão, a gente encerra aqui o quinto vídeo. Um vídeo que trouxe um assunto sobre equilíbrio químico, um assunto bastante cobrado no vestibular da UVA. Espero que você tenha gostado do vídeo e sinta-se livre a colocar alguma sugestão para os nossos próximos vídeos. Serão 12, ok? Já tem até uma lista de conteúdos aqui que eu coloquei. Eu acabei acessando todas as provas anteriores, de 2009 para cá, mais de 10 anos aí de prova, e comecei a ver quais eram as questões que mais caíam nesses vestibulares. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo no canal Ao Encontro da Química.